E hoje eu quero tratar um tema, como a pastora disse, fazer um convite. E o tema dessa mensagem nessa manhã é um convite à santificação. Repitam comigo, um convite à santificação. Em Hebreus 12:14 diz assim: esforcem-se para viver em paz com todos e para serem santos. Sem santidade ninguém verá o Senhor. Como nós contamos, queremos conhecer ao Senhor. E o que nos vai trazer a presença de Deus é a santificação. E a principal marca da igreja é a igreja do povo de Deus, é a santidade. Sabe por quê? A igreja do Senhor Jesus é a comunidade dos santificados, daqueles que foram chamados para uma vida de santificação. Cada cristão, cada discípulo é um santificado, que precisa crescer em santificação, como Paulo declara lá em 1 Coríntios, ele diz assim, 1 Coríntios 1:2, a igreja de Deus que está em Corinto, e aos santificados em Cristo Jesus, e chamados para serem santos, juntamente com todos, em que em toda parte invocam o nome do nosso Senhor Jesus Cristo, e Senhor deles e nosso, amém? Glória a Deus. E agora a gente sabe que nessa vida nós precisamos entender esse momento que a igreja está vivendo. Esse momento onde o mundo está em colapso, onde as situações estão cada dia pior. A igreja tem que se levantar e essa santificação vai trazer mais e mais a presença de Deus e vai fazer coisas novas e maravilhosas. Porque a palavra diz que nos últimos tempos Deus vai derramar o Espírito Santo em toda a carne e todos conhecerão ao Senhor. Essa é a promessa de Deus para a tua vida. Quantos querem essa promessa? Todos aqueles que não conhecem o Senhor vão poder ouvir a palavra. Agora a gente sabe que o desprezo à santificação é a causa de todos os problemas espirituais da igreja de ontem, da igreja atual. Sabe, porque muitas vezes você ouve falar de escândalos sexuais, soberba, orgulho, ganância, a falta de compromisso, o esfriamento de muitas pessoas que estão distantes, não querem nem se congregar mais. Tudo isso é apenas sintomas e evidências da ausência da santificação. Sabe, igreja, em Salmos 99:5 declara que Deus é santo. Repita comigo, Deus é santo. Olha o que diz em Salmos 99:5. Exaltem ao Senhor nosso Deus, prostem-se diante dos seus pés, pois Ele é santo. Amém? Deus é santo. E diz a palavra que existem 4 seres viventes que estão diante do trono 24 horas, todo o tempo declarando santo, santo, santo é o Senhor, aquele que é e aquele que há de vir, para a glória de Deus. Deus é santo e Ele quer que a sua igreja também seja santa. Deus quer que o seu povo seja santo. Em 1 Pedro 1:15 diz assim: mas assim como é santo aquele que os chamou, sejam santos vocês também em tudo o que fizerem. E sabemos que é algo muito importante. Nós somos falíveis, vamos errar. Quantos sabem que você vai falhar, que você vai errar? E será que estamos sendo chamados a uma vida sem falhas, sem erros? Não é isso que a palavra está dizendo. O que de fato está sendo falado aqui nesse trecho é como nós vamos nos conduzir diante das falhas. É como nós vamos nos conduzir diante do momento em que nós falhamos, do momento que transgredimos a palavra de Deus. Nós podemos confessar e alcançar misericórdia ou esconder nossa transgressão. Muitas vezes porque temos culpa e aí nos vamos tornar um caçador de culpados. Vamos tentar transferir a culpa para alguém, dizendo, bom, eu fiz porque o fulano ou ele me levou a fazer isso. E aí começamos a querer encontrar um culpado. Muitas vezes vamos projetar, fazer projeção. Bom, eu fiz, mas o fulano fez bem pior. E sabe, igreja,
muitas vezes somos levados a ter a síndrome da perfeição. A síndrome da perfeição é aquela coisa que, se eu for descoberto, principalmente entre líderes, pastores, eu vou perder toda a minha credibilidade. E aí começamos a nos portar como se nunca tivéssemos erros, como se fôssemos perfeitos. E aí colocamos máscaras. E sabe, queridos, a falsidade, as máscaras, hoje em dia, é aceita e ensinada na nossa sociedade como uma ferramenta de sobrevivência. As pessoas estão usando porque existe agora uma frase chamada cancel culture, ou cancelamento da cultura. Se você fizer algo, as pessoas te cancelam, te deixam, e isso cria no coração das pessoas uma atitude de manter uma aparência, e aí manter essa aparência, manter essa mentira sai muito mais caro do que enfrentar a realidade de quem nós somos. E eu quero dizer para você o seguinte: quantas máscaras nós usamos para sobreviver? O que Deus está nos levando para sobreviver? E a vulnerabilidade, a sinceridade é uma marca da igreja. É uma marca da igreja. E nós aprendemos desde o início do ministério, a nossa igreja tem essa marca das pessoas serem bem transparentes. E desde o início eu aprendi isso aqui no convívio. A poder falar, a poder mostrar realmente quem você é, a poder mostrar as suas lutas sem ter medo de ser rejeitado, de ser acusado, para poder ser livre. A palavra fala que quando eu sou realmente, quando eu me abro realmente, quando eu mostro, o Senhor entra, o Senhor me cura através da vida de vocês. E eu lembro que logo no início, quando nós começamos, eu via pessoas virem aqui confessar pecados. No início a gente começa e muitas vezes a gente vê isso acontecer no nosso meio, porque é algo natural para nós, a gente não esconder. E eu lembro que há uns anos atrás eu fui pregar numa igreja. E no final do culto, o pastor me chamou e falou assim: olha, meu irmão, a gente não está acostumado com esse nível de transparência aqui na igreja. Eu falei: mas pastor, eu falei isso, não tive intenção. Ele falou: você acabou de abrir o bueiro, já tem várias pessoas me procurando, querendo falar comigo. Conclusão, nunca mais me convidou para pregar naquela igreja. Sabe por quê? Porque a gente se esquece que não é todo mundo que está preparado para esse nível de transparência, de sinceridade, de vulnerabilidade. E quando nós somos vulneráveis, nós começamos a mostrar realmente o que está dentro do nosso coração. Verdadeiramente nós somos livres, porque a Bíblia diz: conhecereis a verdade e a verdade os libertará. Mas a verdade muitas vezes é dolorosa. E nós temos que enfrentar e poder receber o que Deus tem para nossas vidas. Amém? Agora, quando alguém me pergunta: pastor, como você está? Qual é a minha resposta? A minha resposta sempre é a realidade do que está no meu coração? Ou estou sorrindo por fora e chorando por dentro? E a vida de pastor não é muito fácil. Porque muitas vezes a gente está aqui no púlpito e você não sabe o que está acontecendo comigo. Certa vez eu fui fazer um ministério de atendimento, de distribuir comida. E eu estava trabalhando, eu fiquei na rua e cansado, e eles tinham preparado comida para entregar para as pessoas que estavam servindo, né? E aí chegou no final, eu cheguei para minha irmã e falei: olha, por favor, separa para mim, que eu também gostaria de comer. Falou: pastor tem que ser o último. Pastor tem que sofrer. Falei: minha irmã, como assim? E ela falou isso com a maior sinceridade. Falou: não, pastor tem que sofrer. Conclusão, eu não comi. Eu falei: ok. E muitas vezes nós somos tratados assim. Você muitas vezes pode ser tratado dessa maneira. Porque na verdade, às vezes o pastor pode chegar e falar, e se o pastor tiver um problema, o pastor está em pecado. O pastor está com algum problema. E nós somos falíveis, nós vamos falhar, nós vamos poder, nós somos humanos. Pastor sente dor, pastor passa por crise. Como você.
Elias era um homem que orou. O Elias fez cair fogo do céu, mas diz a palavra lá em livro de Tiago, Elias era um homem sujeito às mesmas paixões, às mesmas lutas que eu e você passamos. Somos humanos. Vamos errar, vamos falhar. Agora eu quero perguntar para você algo. Você está disposto a tirar as máscaras e lidar com a realidade? Não importa quão difícil seja. Você pode dar um amém? Algumas pessoas, vou repetir de novo. Você está disposto a tirar as máscaras e enfrentar a realidade? Amém? Amém. Glória a Deus. E sabe, queridos, em Tiago capítulo 3, versículo 2 diz assim: todos tropeçamos em muitas maneiras. Se alguém não tropeça no falar, tal homem é perfeito, sendo também capaz de dominar todo o seu corpo. Em Eclesiastes 7:20 diz assim: contudo, não existe um homem tão justo sobre a face da terra, que saiba fazer o bem sem jamais pecar. Tiago está dizendo o seguinte: olha, você vai fazer o bem, mas você vai falhar. Você vai pecar, não viver uma vida de pecado deliberadamente, mas vamos acidentalmente falhar. E aí, e se eu falhar? Pergunta para a pessoa que está do teu lado assim: e se eu falhar? E se você falhar? Então em Provérbios nos dá a chave. Faz assim: Deus me dá uma chave. Deus me dá a solução. Olha o que diz em Provérbios 28:13. O que encobre as suas transgressões nunca prosperará, mas o que as confessa e deixa alcançará o quê? Misericórdia. Misericórdia significa que Deus não vai imputar o meu pecado, Deus vai ter misericórdia, que é um favor. Eu não vou receber o castigo, mas eu vou receber a misericórdia de Deus. Isso é porque nós estamos aqui. Isso é a igreja. Graça é favor imerecido. Misericórdia é quando eu não recebo aquilo que eu deveria receber, e Deus tem misericórdia e fala: eu vou te poupar. Vá e não peques mais. Amém? E isso que acontece. Então isso vai influenciar. Ou nós vamos, como nós vamos nos portar diante desse contexto? Esse fato vai influenciar definitivamente o nosso futuro. Ou vamos alcançar misericórdia, ou jamais vamos prosperar, jamais vamos avançar. O que é ser santo? Quero te dizer, ser santo, o conceito bíblico de santidade é simplesmente inquestionável. Ser santo é ser separado. Repita assim: separado para Deus. Esse termo santo aparece pela primeira vez na Bíblia em Êxodo 3:5. Olha o que diz. Diz assim: então disse Deus, não se aproxime. Isso foi quando Moisés teve um encontro com a sarça ardente, quando Deus fez o chamado de Moisés para levar o povo do Egito. E ele se achegou e Deus disse: não se aproxime, tire as sandálias dos pés, pois o lugar que você está é terra santa. Aleluia! E o que é? A expressão terra santa significa terra separada. Isso é o que faz daquele espaço ser santo, é a presença de Deus. O que faz esse lugar, o que faz ser santo é a presença de Deus. E isso é o que faz a diferença entre o povo de Deus e o mundo. O fato de que Deus habita em nós, com nós. E somos santos porque somos a habitação de Deus. Quantos aqui se batizaram ontem? Por favor, levanta a sua mão. Glória a Deus, aleluia. Dê um aplauso a esses irmãos. Vocês ontem fizeram uma decisão pública diante de Deus, diante dos anjos, declarando: agora eu pertenço a Ele, e eu tenho uma aliança com Ele, e o Espírito Santo agora habita em vocês. Essa unção de Deus, vocês são a habitação de Deus. A palavra diz que todos aqueles que creem e são batizados serão filhos de Deus, receberão a salvação. E vocês receberam a marca, o selo. Vocês disseram publicamente: eu não me envergonho de Jesus. E eu tenho essa declaração pública,
que agora vocês pertencem a essa família, amém? Então, se eu sou a habitação de Deus, olha o que diz em 2 Coríntios 6, diz assim: não se ponham em julgo desigual com os descrentes. Como pode a justiça ser parceira da maldade? Como pode a luz conviver com as trevas? Que harmonia pode haver entre Cristo e o diabo? Como alguém que crê pode se ligar a quem não crê? Isso para as irmãs que estão pensando em casar, estão pensando em encontrar alguém. Você não pode unir as trevas com a luz. Por isso que tem que ter muito cuidado. Não, pastor, eu vou me casar e aí depois ele se converte ou ela se converte. Muitas vezes não dá certo. Por isso que tem que ter cuidado, amém? E que união pode haver entre o templo de Deus e os ídolos? Pois somos templo do Deus vivo. Como ele próprio disse: habitarei e andarei no meio deles. Serei o seu Deus e eles serão o meu povo, amém? Cadê o povo de Jesus aqui? Dê um amém. Aleluia. Então, queridos, eu quero trazer de maneira prática para você. O que eu posso fazer para me santificar? Se eu sei que Deus quer que eu seja santo, se eu sei que Deus é santo, se eu sei que a igreja de Jesus quer viver os melhores anos da presença de Deus, da santificação, da unção de Deus, e nós vamos nos santificar, amém? A primeira coisa que nós devemos fazer como resposta: evitar o pecado e o que me torna impuro. Em Provérbios 6:28 diz assim: pode alguém caminhar sobre as brasas sem queimar os seus pés? Significa que muitas pessoas querem andar ali na beira do abismo. Eu vou ficar aqui, mas eu vou ali. Vai ter problema. Você vai se machucar. Vai trazer consequências, porque o pecado é como um abismo. Um pecado chama outro pecado, um abismo chama outro abismo. Começa como algo assim sutil, que parece que não é mal, mas quando você vai se envolvendo, você acaba caindo, acaba pecando. Em 1 Tessalonicenses 5:22 diz assim: afastem-se do quê? Vamos ler bem forte todos juntos. 1, 2, 3. Afastem-se de toda forma do mal. Então, toda forma aparentou ser mal, eu devo me afastar. E nós devemos também cuidar, sabe do quê? Dos nossos olhos. Os olhos são a porta da nossa alma. É por onde entra. Em Mateus 6:22 diz assim: os seus olhos são como uma lâmpada que ilumina todo o seu corpo. Mas quando os seus olhos são maus, todo o seu corpo se enche de escuridão. Então o que eu tenho que cuidar? Os meus olhos. A forma como eu interpreto, a forma como eu vejo as coisas, isso vai fazer toda a diferença. Se eu vejo as coisas de uma maneira negativa, pessimista, com juízo, isso vai afetar a minha alma, o meu coração, e vai me deixar frio, vai me deixar frustrado e vai impedir a minha caminhada. Agora, sabe o que Davi, o rei Davi, homem segundo o coração de Deus, homem que foi chamado segundo o coração de Deus, olha o que ele nos ensina. Em Salmo 101:3, eu não colocarei diante dos meus olhos nada que seja pernicioso, significa nada que seja mal, nada que seja nocivo para mim. Detesto a conduta dos infiéis, tais atitudes jamais me conquistarão. Ele está dizendo o seguinte: olha, as más companhias corrompem os bons costumes, eu não vou me influenciar por essas más companhias. Ele também diz: longe de mim os perversos de coração, não me deixarei envolver pelo mal. Significa que ele não vai andar no caminho dos ímpios, nem na roda dos escarnecedores. Está dizendo assim: olha, eu vou vigiar o que eu olho para poder agradar a Deus. Quantos querem fazer isso? Agora, cuidado com o que você vê, principalmente os homens. Nós temos os homens que sabemos que os homens são atraídos pelos olhos. As mulheres não. As mulheres têm outro padrão de tentação. As mulheres, elas são tentadas pelo ouvido, pelos sentimentos, pela maneira como elas são tratadas,
Da mesma maneira como Eva caiu, Eva não caiu pelos olhos, ela caiu pelo ouvido. Os homens não. Os homens, eles são tentados pelos olhos. E essa diferença, às vezes você vê uma mulher linda, casada com um cara bem feio. Aí você pergunta para ela, minha querida, o que você viu nele? Ah, pastor, eu gostei da personalidade dele. Eu gostei do caráter dele. Eu gostei do jeito que ele me trata. Agora o homem não. Você pergunta para um homem, o que você gostou? O homem vê o pacote completo. A primeira coisa que ele olha é a figura, a beleza. Quando eu conheci essa gauchinha linda lá do interior, eu olhei para ela, e falei, que gatinha. Que linda. Que boneca. Aí eu cheguei para ela, falei, eu já te conheço de algum lugar? A conversa de Cerca Lourenço, eu te conheço de algum lugar? Me pareceu tão familiar. Aí ela, não te conheço, e virou, foi embora. Eu falei, olha, vem cá, é o seguinte, tem um lugar aqui perto, aqui na cidade de São Paulo, que a gente se conheceu em São Paulo. Tem um lugar muito legal para a gente comer, gostaria de conhecer você. Eu acho que você é uma pessoa muito inteligente, eu estou olhando os seus olhos, assim, eu vejo que você tem uma inteligência, algo que eu gostaria de conhecer. E aí ela aceitou sair para almoçar. A gente almoçou e tal, e eu apaixonado já, olhando ela, eu falei, essa é a minha mulher. Eu falei, sabe de uma coisa? Aí ela me dispensou. Falou que eu não era o tipo dela. Falou, você não é meu tipo. Já logo de cara já me dispensou. Aí eu fiquei assim meio sentido, com aquele sentimento de rejeição, que é duro, né? Um homem ser rejeitado. Aí, na outra semana eu liguei e falei, sabe de uma coisa? Eu gostaria de conhecer seu pai e sua mãe. Gostaria de ir lá na cidade sua. Ela falou, eu estou indo para lá. Eu falei, então eu vou te encontrar lá, me dá o endereço. Aí fui, lá para Carazinho, Rio Grande do Sul. E eu entendi que se eu conquistasse o coração do meu futuro sogro, eu conquistaria ela. Aí eu fiz uma estratégia, fui para lá, fiz churrasco com ele e comecei a conversar com ela. Conclusão, para fazer a história curta, 6 meses depois nós estávamos casados. Aleluia. Fazem 35 anos, amém, pastor? Acertei dessa vez? 35 anos, que eu sempre erro, eu falo 33, é 35. Para a honra e glória do Senhor Jesus. E sabe, queridos, essa luta do homem, tem um exemplo que eu gosto de dar aqui, um senhor, e nessa época ele tinha 89 anos, o Avuelo. Quantos conhecem o Avuelo? Hoje ele está com 96, está aí firme. E nós fizemos um seminário de integridade sexual. E estava todo mundo ali falando de como o homem deve se portar nessa área, quais são as lutas de todo homem. E eu olhei para o Avuelo, 89 anos, eu fiquei pensando, falei, uau. A esposa dele vive em Cuba, vive com os filhos, ele vive aqui. O que ele está fazendo aqui, né? Por que ele está nesse seminário? Fiquei pensando, né? Falei, uau. E perguntei para ele. Falei, Avuelo, uma perguntinha. Eu tinha curiosidade, como é que é essa área para você? Você está fazendo esse seminário, qual é o teu objetivo nesse seminário? E ele me disse algo que eu nunca vou esquecer. Ele falou, pastor, os olhos nunca envelhece. Os olhos de um homem nunca envelhecem. E sabe, queridos, essa é a verdade que nós temos que cuidar. E sabe por quê? Porque Jó, um homem íntegro, um homem que agradava a Deus, um homem que nunca errava, ele estava sempre ali diante da presença de Deus. Ele nos ensina algo para que todo homem possa entender. Olha o que Jó ensina em Jó 31:1. Ele diz assim, eu fiz um acordo, eu fiz um pacto, eu fiz uma aliança com os meus olhos, de não olhar com cobiça para as moças. Amém? Então o que ele está dizendo é o seguinte, olha, essa chave, o meu modelo, a minha inspiração nessa área vai ser a minha esposa. E quanto mais eu olhar para ela, mais eu vou desejar ela. Porque muitas vezes hoje nós vivemos uma crise. E a coisa está ficando extravagante. As pessoas estão fazendo coisas que você fala, meu Deus do céu. Você passa ali na Palmeiras, tem um cartaz ali, Brazilian Butt, $2.500. E agora virou moda. Aí outro dia eu fui no banco,
Cheguei lá, de repente entrou uma senhora na minha frente. Eu falei, nossa, meu, da onde saiu isso? Tava assim, um beição, um ão e um ão grandão, 2 melancias. Eu falei, meu Deus, com os cambitinhos, filho. Eu falei, eu tô vendo um ET. Eu falei, não é possível. Porque uma coisa é você fazer algo normal, algo natural. Agora, uma forma extravagante. E parece que isso está virando um padrão de beleza. Eu não sei o que está acontecendo. Por quê? Para chamar atenção. Mas Deus quer, meu amado, que nós possamos vencer. Quando a nossa mulher, a palavra diz que a mulher, a beleza da mulher deve ser uma beleza interior, de um espírito manso, de um espírito quieto e tranquilo, que é temente a Deus. Isso é de grande valor diante de Deus. E quando o marido valoriza a esposa, quando a nossa esposa é o nosso padrão de beleza, e eu não tenho nenhum outro padrão que eu não coloco na minha mente, quando eu olho para ela, ela vai ser tudo o que eu preciso. E isso vai trazer uma unção que diz lá em Provérbios, diz assim, bendito é o teu manancial, alegra-te com a mulher da tua mocidade, e em seus seios saciem-se todo o tempo. Jesus está dizendo assim, olha, ela tem que ser para você tudo o que você precisa nessa área. Corta os padrões. Não olha para essas coisas, para não poluir a tua mente. E é isso que eu vou santificar os meus olhos. E Paulo nos ensina algo poderoso. Ele diz assim, Timóteo, um jovem que estava bombando na academia, com os hormônios lá em cima, ele diz assim, olha, te dá um conselho, você é pastor? Então faz o seguinte, 1 Timóteo 5,2, as mulheres idosas, trata como mães, olha ela como mães, as moças como irmãs, as mais novas como filhas, com toda pureza. E sabe, queridos, a mulher sabe quando um homem olha para ela de maneira diferente. Elas sentem. E quando isso acontece na igreja, contamina o ambiente, contamina a congregação. E nós precisamos ter aqui pais, irmãs, mães, filhas, com essa pureza, nesse ambiente, onde a pureza vai entrar, e essa santificação vai levantar o ambiente, e a presença de Deus vai encher o nosso coração. Onde os casamentos vão ser abençoados, onde vai haver uma alegria. Quando a mulher é o seu padrão, você vai ter um casamento, um leito abençoado, um leito aquecido. Porque você não vai ter nenhum padrão lá de fora desses desvios. E isso que Deus quer para mim e para você. Eu me lembro que certa vez eu estava aqui num seminário de cura e eu estava triste porque a minha enteada não queria mais falar comigo. E eu lembro que uma irmã, eu estava aqui orando, chorando diante de Deus, e uma irmã me procurou, falou assim, pastor, eu queria te dar um abraço de filha, e eu queria receber um abraço de um pai. Aquilo entrou tão profundo no meu coração. Aquilo me tocou de uma maneira que eu comecei a chorar e abracei essa moça como um pai. Eu senti a restauração, a restituição que Deus estava dando para mim e para ela. Quando eu acabei de abraçar essa moça, orei por ela, veio outra e disse, pastor, eu queria receber um abraço de um pai. Eu não tive pai. E eu pude abraçar. E esse ambiente, e esse momento da igreja é o que Deus quer fazer no nosso meio. Essa unção, essa santidade de poder olhar com compaixão. E se você é homem, e você vai num supermercado, e de repente na sua frente aparece esse tipo de personalidades, com aquele cílio, porque agora os cílios estão chegando aqui em cima na testa assim. Eu vi uma que eu falei, não acredito, é desse tamanho assim. E começa a olhar para você e fazer... Você faz assim, olha com compaixão. Porque ali existe uma alma sedenta. Ali existe uma pessoa que talvez está buscando um amor através dessas atitudes. E Deus quer te usar para ter compaixão. E se ela insistir, você diz assim, Jesus te ama. E assim você vai poder viver uma vida íntegra como Jó, que fez um pacto com os olhos. Cadê os varões aqui? Levanta sua mão. Quantos querem fazer esse pacto?
Amém. É isso mesmo. Quantas aqui as mulheres querem ser como Sara, com um espírito manso e tranquilo? Dê um amém. Glória a Deus. As mulheres venceram, as mulheres ganharam de você. Vou perguntar, quantos homens aqui querem fazer um pacto com os olhos? Agora sim, agora eu senti firmeza. Está vendo, você é meio tímido aí. Não, mas olha, Deus quer que a gente busque esse momento da igreja. E sabe por quê? Nós devemos aprender a compartilhar tentações, confessar fraquezas aos irmãos que nos ajudem a vencer o pecado. Se eu confesso tentação, eu não vou precisar confessar pecado. É simples. Tem a história de um rei, de um general chamado Naamã. Quantos conhecem a história de Naamã? Naamã era um general muito poderoso. Naamã vencia muitas batalhas. Naamã saía e ganhava todas as guerras. Naamã era muito ele era muito privilegiado pelo rei, porque ele vencia todas as guerras. Mas quando Naamã chegava na sua casa, que ele chegava no seu aposento, Naamã era leproso. Que ele tirava a sua armadura, Naamã era leproso. E a lepra, na Bíblia, ela é comparada com um pecado oculto. A lepra começa assim, é uma mancha na pele vermelha. Só que ela vai aprofundando e ela vai contaminando todo o corpo. E como ela vai apodrecendo de dentro para fora, a pessoa vai perdendo membros do corpo. Nariz, orelha, dedos, mão, até o ponto onde afeta todos os órgãos e a pessoa morre. O pecado é a mesma coisa. Começa com algo sutil. Começa com algo como se não aparenta o mal. E nós temos que entender que você nunca vai ser verdadeiramente livre até que você confesse a enfermidade que você carrega por dentro. Você pode ganhar batalhas, vir para a igreja, levantar a mão, lutar, vencer guerras. Mas você pode perder batalhas por dentro. Amém? Você pode perder batalhas por dentro. E para ser livre da desordem sexual, da inveja, do orgulho, do controle, até que você não confesse, até que eu não confesse que esse é o meu problema, eu não poderei ser livre. Por quê? Porque a palavra diz que confessem. Olha o que diz em Tiago 5,16. Confessai vossas culpas, vossos pecados uns aos outros, orai uns pelos outros, para que sareis. A oração feita por um justo pode muito em seus efeitos. Sabe, igreja? É quando eu decido tratar a enfermidade. Por isso que eu disse, conhecereis a verdade. E essa verdade vai nos fazer livre. Amém? Glória a Deus. Por isso que eu entendo que quando muitas vezes nós somos especialistas em ver o cisco nos olhos das pessoas e ruins para ver a trava dos nossos olhos. Eu quero saber, a pessoa tem problema, então eu sou muito fácil de ver o problema das pessoas. Mas Deus quer que eu consiga olhar para dentro de mim. E não deixar que a lepra me contamine, não deixar que eu chegue no meu aposento e perca batalhas lá dentro da minha casa quando eu estou sozinho. É aí que está a guerra, porque a batalha principal que você vai enfrentar é com a sua mente, é com você mesmo. Não é com o inimigo lá fora, é com você. E sabe, olha o que o salmista diz em Salmo 19:12. Quem é capaz de distinguir os próprios erros? Absolve-me das faltas que me são ocultas. Agora eu quero fazer uma pergunta. Isso você deve saber e você deve ter a noção de quais são ou qual é o seu padrão de tentação. Quando você é mais tentado? Quando você está com muito dinheiro? Quando você está sozinho numa viagem? Quando você está deprimido, triste? Qual é o teu padrão de tentação? Quem é você quando ninguém está olhando? Quando você está sozinho diante do computador, diante do seu celular? Quem é você?
Essa é a pergunta que eu tenho que fazer para mim e para você. Sabe por quê? Porque é aí onde você vai começar a vencer as tuas guerras. É aí onde você não vai deixar a lepra entrar. É aí onde você vai se posicionar, se levantar diante de Deus, falando: Senhor, sonda o meu coração, vê se há algum caminho mau em mim, tira os meus erros ocultos, mostra essas áreas que eu tenho de fragilidade, para que eu possa agradar e ser santo como Tu és santo. Você pode dar um amém? Então, igreja, eu preciso reconhecer a minha fragilidade. Em Jeremias 17:9 diz assim: enganoso é o coração mais do que todas as coisas e perverso, quem o conhecerá? O coração é enganoso, corrupto, ou seja, pode se enganar, errar, se iludir, se corromper, e por isso não é bom se deixar dominar e agir pelas emoções e pelos nossos sentimentos. É aí onde eu tenho que cuidar com aquilo que eu vou sentir, com aquilo que eu vou fazer. Em Provérbios 4:23, sobre tudo que se deve guardar, guarda o teu coração, porque dele procedem as saídas da vida. E agora, o terceiro e último ponto. Eu tenho que aprender a resistir ao diabo. Repita isso: resistir ao diabo. Em Tiago 4:7 diz assim: portanto, submetam-se a Deus, resistam ao diabo, e ele fará o quê? Vai fugir. Agora, submeter-se a Deus nem sempre é uma tarefa fácil. Porque nós estamos habituados a tomarmos nossas decisões, a fazer as coisas que a gente quer fazer, e só quando precisamos de algo, ou quando algo dá errado, que nós buscamos a Deus. Muitas vezes submetemos apenas algumas áreas das nossas vidas, mas não tudo. E sabe, igreja, só conseguiremos resistir ao diabo, a ponto dele fugir de nós, quando de fato nos submetermos a Deus em todas as áreas da nossa vida. Quero convidar o ministério de louvor. E aqui eu quero concluir essa mensagem. Porque a palavra diz que lá no livro de Josué, capítulo 3, versículo 5, diz assim: seguidamente, Josué disse ao povo: santifiquem-se, porque amanhã o Senhor fará coisas maravilhosas no nosso meio. E essa palavra é para que você, é um convite para você, para mim, para a igreja. Para que a gente tire toda coisa maldita, toda área que possa estar contaminando o corpo. E nós vamos experimentar um grande avivamento no Vida com Vida. Um grande avivamento na sua casa. Um grande avivamento, uma unção fresca no seu casamento. Talvez você chegou aqui com alguma crise. E eu quero dizer, santifique-se hoje, porque o Senhor fará maravilhas na sua vida. Em nome de Jesus. E sabe que diz assim a palavra, que em Efésios 6:11, vistam-se de toda a armadura de Deus, para poderem ficar firmes contra as ciladas do diabo. O diabo sabe desde o princípio que o seu destino final será terrível. E seu objetivo atualmente e sempre foi levar o maior número possível de almas para o inferno. Não se esqueça, o diabo pode até te tentar, mas a decisão sobre o que fazer será sempre sua. Amém? Vamos estar de pé. Quero orar por você nesse momento, entregar essa palavra, esse convite. Você que tem luta nessa área dos seus olhos, hoje é dia que o Senhor está te chamando para fazer um pacto com os teus olhos. Você, irmã querida, que tem lutado com algum hábito, com alguma situação, Deus quer curar, Deus quer restaurar, porque a palavra diz que aquele que confessa e deixa, alcança misericórdia, alcança poder, alcança graça. Eu não vim aqui para julgar você, eu vim aqui porque eu me incluo
nessa mesma situação, nós passamos por lutas, mas o Senhor quer levantar uma igreja santa, uma igreja que não vai se envergonhar, uma igreja que vai ter sinceridade, transparência, vulnerabilidade, porque o segredo não é a perfeição, mas é você poder ser aquilo que Deus quer que você seja, e que você tenha um coração disposto a pedir perdão, a se arrepender e a buscar o caminho. Talvez você chegou, você que nos assiste, você não está nem congregando em nenhuma igreja, está afastado, se esfriou. É tempo de avivamento na sua vida. Deus quer que você se reconcilie com Ele. Deus quer que você faça um pacto com Ele. Existe um lugar, uma igreja onde você vai poder congregar e compartilhar e ter irmãos que você possa confiar e abrir o teu coração. Eu tenho irmãos aqui que me ajudam. Fred é um, está aqui comigo, anos andando do meu lado. Tarcísio, Wesley, o Jorginho, todos aqui que fazem parte do grupo, porque no meu GE a gente tem esse hábito. Na nossa reunião, a gente primeiro louva, ora, e a gente tem um tempo para abrir o coração, para confessar debilidades, para orar e buscar ajuda. Porque ai daquele que está só. Talvez você chegou aqui, você se sente sozinho, você se sente, e você não tem ninguém que confie. Mas aqui no corpo existem pessoas que vão poder ajudar você. Vão poder ser a mão de Deus na sua vida. Você vai poder receber de Deus uma unção. E sabe o que vai acontecer? Maravilhas. Diz lá para a pessoa do teu lado, se prepara, porque Deus vai fazer maravilhas na sua vida. E a maior maravilha é a alegria da salvação. É quando eu recebo o Espírito Santo de Deus e eu consigo alegrar o Senhor e dizer: Senhor, eu não sou perfeito, eu sou um homem, mas eu quero te agradar. Perdoa os meus pecados, perdoa as minhas ofensas. Cria em mim um coração puro e renova em mim um espírito reto, um espírito inabalável, para honrar em meio a essa geração perversa, onde as coisas estão cada vez mais difíceis, onde o apelo visual é grande, onde as situações estão cada vez mais difíceis. Existem pessoas na igreja que se dizem cristão e concordam com o casamento do mesmo sexo. Existem pessoas na igreja que concordam com o aborto. Existem pessoas na igreja que creem que a teoria de gênero está ok, e Deus quer mudar isso, porque a palavra é a mesma ontem, hoje e eternamente. Deus não muda, Deus não muda. Deus chama pecado de pecado, e nós temos que nos levantar e dizer assim: olha, meu irmão, tudo bem, não tem problema, mas vem para cá. Deus tem uma palavra de vida. Eu não vou condenar ninguém, porque Jesus não veio para condenar, mas Deus veio para salvar aqueles que estão perdidos em trevas, que desconhecem a verdade. E você foi chamado, amado igreja, para ser luz nesse momento, em meio às trevas. Quero orar por você. Levante a sua mão onde você estiver. Vamos ser ministrados essa canção mais uma vez. Eu vou orar e você ministra, amém? Senhor, em nome de Jesus, aqui estamos diante da tua presença. A comunidade Vida com Vida, aqueles que nos assistem, ó Pai, aqueles que estão em algum lugar atados em vícios, em pornografia, aqueles que se sentem, Senhor, acusados pelo diabo hoje, por erros do passado. Aqueles que se sentem atados, Senhor, a hábitos, que chegam nos seus aposentos e ali estão perdendo batalhas, de mágoa, de falta de perdão. Pai, em nome de Jesus, eu quero agora liberar, pedir perdão diante de Ti, pela igreja, pelos nossos pecados, ó Deus. Senhor, nós precisamos de Ti nesse momento. Vem com uma nuvem de glória, enche esse lugar. Vem agora limpando todas essas confissões que estão sendo feitas agora. Vem agora, Senhor, colocando o Teu anjo, limpando, recolhendo essas orações, em nome de Jesus, quebrando toda a cadeia, toda a atadura do inimigo, em nome de Jesus, toda a mentira do diabo agora. Eu cancelo em nome de Jesus. Eu cancelo agora toda palavra contrária contra a sua vida, e eu declaro em nome de Jesus que você é um guerreiro, que você é uma guerreira, que você é mais que vencedor, e que Deus agora está liberando perdão para essa área que você acaba de falar, de confessar.
em nome de Jesus, em nome de Jesus. E agora, repita assim comigo: Senhor Jesus, hoje eu me comprometo diante de Ti, de buscar santificação na minha vida. Eu quero ser bênção nesse lugar onde o Senhor tem me colocado, da minha família. Eu te peço, enche com a Tua presença. Me perdoa, Senhor, em nome de Jesus. Aleluia, amém, igreja. Eu quero fazer mais uma oração para você que nos assiste, você que está aqui. Se você todavia, se você ainda não entregou a sua vida, se você ainda não fez uma oração, um pacto com Jesus, hoje é o dia que Deus escolheu. E eu quero convidar você a entregar o seu coração. A palavra diz em Apocalipse 3: eis que estou à porta e bato. Se ouvires a minha voz e abrires a porta, eu entrarei na sua casa, cearei contigo e tu comigo. O que Jesus está dizendo é que essa porta, a maçaneta, se abre de dentro para fora. Ele está tocando, te convidando para que você não se envergonhe do nome dele e que você o receba como Senhor e único Salvador. E eu quero que a igreja me apoie, porque pessoas que nos assistem, ou pessoas que possam estar aqui, que nunca fizeram essa decisão, vão poder fazer hoje. E eu quero que você feche seus olhos e repita comigo: Senhor Jesus, hoje eu abro o meu coração, te convido como Senhor e único, suficiente Salvador. Perdoa os meus pecados e escreve o meu nome no livro da vida, onde ninguém poderá mais apagar. Muito obrigado por me receber como teu filho, como tua filha, em nome de Jesus, amém, igreja, glória a Deus. Quero orar. Se alguém aqui presente fez essa oração pela primeira vez, levanta a sua mão, uma das suas mãos. Se tem alguém que fez essa oração, todos aqui já receberam. Tem alguém desse lado? Em nome de Jesus, glória a Deus por essa mão que se levanta, em nome de Jesus, glória a Jesus. Se tem alguém mais se reconciliando com o Senhor, levanta uma das suas mãos. Eu quero orar. Aonde você está, em nome de Jesus. Senhor, eu entrego agora essas vidas, eu entrego aqueles que estão em algum lugar hoje tomando essa decisão. Declaramos que o inimigo não pode mais tocar nessas vidas, e que hoje é o dia de aliança, um dia de festa nos céus, porque a tua palavra diz: quando um homem e uma mulher confessam a Jesus como Senhor e Salvador, há festa nos céus. E hoje existe uma festa por cada um desses irmãos. Eu os abençoo em nome de Jesus. Vamos louvar o Senhor em nome de Jesus. Levante a sua mão e adore ao Senhor.